Olá, estamos começando mais um Bom Dia Maranhão. Hoje, dia 14 de janeiro de 2019. Um ótimo dia para você que nos assiste. As principais notícias dessa segunda, agora aqui na TV Difusora. Você vai ver: decreto que regulamenta posse de arma divide opiniões em São Luís. 2019 terá média histórica de chuvas no estado. Começam hoje as inscrições para o programa Cheque Minha Casa. No esporte, Motoclube e Imperatriz fazem amistoso no fim de semana. Você vai ver também no programa de hoje, vamos falar sobre os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7h01, segunda-feira, começo de mais uma semana. Estamos aqui no Bom Dia Maranhão, depois de um pit stop rápido aí de uma semana. Nosso competente Eduardo Ericeira esteve aqui no comando do Bom Dia. Agora estamos juntos aqui, unindo toda a nossa equipe de jornalismo para levar o melhor da informação para você começar o dia já bem informado, né? Já começar o dia sabendo como é que está a cidade, como é que está a sua cidade, como é que amanheceu a capital de todos os maranhenses. É assim que a gente começa o Bom Dia de hoje com muita informação. Já tem Laércio Júnior falando de esporte, falando dos amistosos do fim de semana. Teve bola rolando para o Motoclube e também para o Imperatriz. O Moto que estreia na Copa do Nordeste, Sampaio também nessa semana. Expectativa grande aí para a estreia dos maranhenses nessa competição, que terá mais uma vez a transmissão aqui da TV Difusora. Já esse e outros assuntos aqui no Bom Dia, tá bom? Mas a gente começa o programa de hoje falando que o decreto que regulamenta a posse de armas de fogo no Brasil e prevê que o interessado possa ter até 2 armas, de acordo com uma versão preliminar do texto, deve ser assinado amanhã, ainda essa semana, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em São Luís, a decisão divide opiniões. A questão é polêmica e divide opiniões. O decreto anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, que regulamenta a posse de armas de fogo no Brasil, pode ser assinado ainda esta semana. Pesquisa Datafolha apontou que 58% dos eleitores acreditam que a posse deve continuar proibida. Em São Luís, muitos aprovam, mas com algumas ressalvas. Eu sou a favor do uso de arma, mas desde que seja moderado, assim, desde que esteja restrição, saber quem que vai usar uma arma, mas eu sou a favor. Sou a favor de arma, sim, desde que seja cadastrada, não armas ilegais. Passando por todos os processos normais, tá? Junto aos órgãos competentes, que é a Polícia Federal, para poder tirar porte legal de armas. Acho que criminalidade, assim, em termos de assalto em casa, em residência, casa, vai ser menor numa loja. É preciso preparar, tem uma educação, um sistema todo diferente, mas do contrário não. Eu acho que fica melhor. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para uma pessoa usar uma arma é difícil, né? Principalmente quem tem a cabeça muito quente, pode querer usar num ato que não seja oportuno, né? É difícil, eu acho. Já entidades ligadas à defesa dos direitos humanos não aprovam a iniciativa. Para Antônio Pedrosa, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, o texto que prevê a liberação de até 2 armas para os interessados é motivo de preocupação. Vão aumentar o número de armas em circulação, as nossas forças de segurança vão ter muito mais trabalho, porque os incidentes envolvendo essas armas de fogo também vão aumentar. O país não está preparado para fazer o controle rigoroso da circulação dela. Elas podem cair em mão de pessoas com perfis criminais, organizações criminosas, por exemplo, que detêm controle de bairros inteiros, podem usar laranjas, testas de ferro para poder fazer a aquisição dessas armas de fogo e colocá-las à disposição da criminalidade. Pedrosa afirma ainda que avanços conquistados pelo Estatuto do Desarmamento podem regredir e o mercado clandestino ganhar espaço. Para ele, para garantir mais segurança para a população, a política precisa ser outra. A segurança pública ela tem que ser tratada por agentes de segurança pública. Nós temos que fortalecer o sistema de segurança pública, dotar ele de ferramentas para que ele possa chegar até o cidadão no momento da crise. À medida que o sistema se reestrutura, as viaturas chegam a tempo nas situações de crise. Existem mais policiais nas ruas, não é? As forças policiais são mais bem treinadas, os índices de violência, portanto, diminuem. E lembrar que a questão da segurança não se resolve apenas com medidas policialescas, não é? A questão da segurança é mais complexa, é mais ampla.
Respeito a sua opinião, claro, respeito a opinião do nosso telespectador, mas assim como é preciso entender que o problema é complexo. E olha, onde existem mais armas, existem mais suicídios e homicídios. Portar armas aumenta o risco de ser ferido ou morto num assalto. E essa opinião não é minha, não, é do Túlio Carr, que é doutor em ciência política pela USP, considerado um dos principais criminólogos do país. Só para citar um dado aqui de São Paulo, em 2005 o Estatuto de Desarmamento diminuiu em 12,9% o volume de armas apreendidas no Estado, o Estatuto de Desarmamento. Em 14,8% os homicídios na capital, em 17% as agressões intencionais com armas de fogo e em 17,8% os latrocínios no Estado de São Paulo e em 25,9% os latrocínios na capital. Os dados estão aí para quem quiser checar, você pode entrar na internet também, ver lá os números, enfim. Essa é a situação. A gente tem, claro, uma sensação de insegurança muito grande, mas será que, do jeito que está, a situação está complicada, mas pode ficar pior, você não acha não, com a questão da liberação das armas? Como eu disse, o tema é polêmico, respeito a sua opinião, mas a prática tem mostrado que nos países em que isso aconteceu, não houve uma redução da violência, pelo contrário, né? A gente vai continuar falando sobre isso, inclusive promovendo debate aqui com opiniões diferentes aqui na TV Difusora. É assim que a gente tem agido e vamos continuar dessa forma também. Vamos mudar de assunto, porque o mês de janeiro tem sido de chuvas na capital maranhense. Aliás, falar em chuva, amigo, na madrugada não foi brincadeira não. Desde ontem à tarde, muita chuva aqui na capital, ventos fortes, um temporal e também em algumas cidades no interior do estado, chuva forte também. A previsão dos meteorologistas é que esse ano nós teremos uma média histórica de chuvas no estado, uma média significativa, uma média histórica importante aí de chuvas nesse comecinho do ano. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, que aqui tem mais informações para nós, Eduardo Ariceira. Vamos saber primeiro como é que amanheceu a cidade, né, Eduardo? Chuva eu estou vendo que deu uma paradinha, né? Mas o tempo ainda está meio nublado. Eduardo, bom dia. Olha, Adalberto, muito bom dia, um ótimo dia também para você, uma ótima semana. Pois é, Adalberto, é engraçado que até agora há pouco o sol, inclusive, estava encoberto aqui, pelo menos na região central de São Luís, onde a gente se encontra. Coisa de segundos atrás, o sol aqui deu uma aparecida no céu, agora timidamente, mas com o tempo bastante nublado ainda na região central aqui da capital. Como você disse, já choveu muito durante essa madrugada de segunda-feira em alguns pontos da cidade, desde a tarde de ontem, domingo, chove e permanece nublado em boa parte da cidade. Aqui na região central de São Luís, como eu disse, ainda permanece nublado nesse momento, ameaçando chuva a qualquer momento. Até agora já foram apenas 9 milímetros de chuva no ano. Parece mais, mas apenas 9 milímetros, mesmo com tanta chuva, menos de 10% do que se espera para o mês inteiro. Mas não se engane com os números. Ainda tem muita água para cair, segundo o Núcleo de Meteorologia da UEMA. A sensação é de que nos últimos 2 anos tem chovido mais que o habitual. Mas segundo o Núcleo de Meteorologia do Maranhão, essa é a média histórica de chuvas no estado. O que aconteceu é que nos anos anteriores choveu bem menos que o normal. Quem explica pra gente é o meteorologista Gunter Heskey, do Centro de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Está tudo dentro das previsões, inclusive estavam dizendo que o período mesmo chuvoso deveria se iniciar agora no início da segunda quinzena, porém ontem a zona de convergência já começou a atuar com mais intensidade aqui, bem posicionada aqui em cima do norte do Maranhão, caracterizando assim o início da estação chuvosa. Sendo que nós tivemos uma pré-estação, uma estação de transição, que foram os meses de dezembro, sendo que até a primeira semana de janeiro também é um mês de transição, porém, com a presença da zona de convergência, caracteriza assim o início da estação chuvosa. Nós passamos de 2012 a 2016 com as chuvas abaixo da média em torno de 50%, 45%. Tá? Então, nós tivemos um volume muito drástico de redução da quantidade de chuva, tá? Sendo que de 2017 para cá, pelo menos 2017 e 2018, as chuvas ficaram em torno da média, até um pouquinho acima. E com essa previsão de entrar no terceiro ano consecutivo, agora 2019, também das chuvas em torno da média, isso obviamente melhora a nível de abastecimento de água, reservatórios hídricos, a agricultura, porque além da quantidade, as chuvas também deverão ser bem distribuídas, tanto no espaço quanto no tempo.
Tá aí então, Adalberto, telespectadores, a gente tem alguns números aqui importantes que é bom para exemplificar como é que está a situação e como deve ficar a situação ainda das chuvas aqui na capital São Luís e também no interior do estado. Olha, em 2018 choveu cerca de 2.400 milímetros, um pouco acima da média que é de 2.300 milímetros, isso para o ano todo. Só no mês de janeiro foram 332 milímetros no ano passado. Só para você ter uma ideia, como ainda tem muita água para cair, até agora já foram só 9 milímetros, quer dizer, cerca de 10%. Esse mês de janeiro ainda deve ser de muita chuva aqui nessa parte central, nessa parte norte do estado, onde se encontra a capital São Luís. E aí a gente chama a atenção, Adalberto, uma preocupação também muito grande, que são das autoridades, essas preocupações são das autoridades ligadas à área de segurança, principalmente essas áreas de risco. A gente tem também alguns números importantes aqui, esse monitoramento que já está sendo realizado nessas áreas de risco. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, estão em situação de risco aqui na capital São Luís, 60 pontos são monitorados aqui na capital maranhense. Ao todo são 2.143 imóveis localizados nessas áreas de risco que estão sendo também monitorados. A maioria deles está em região de encosta e também correm risco de deslizamento. São 860 casas nessa situação de perigo de deslizamento nessas áreas de encosta. Outras 524 estão sob ameaça de alagamento, também muitos imóveis sendo monitorados aí por conta de risco de alagamento. E, para finalizar, 506 imóveis que estão em área de inundação. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você viu as informações do Eduardo, então não é que a gente tenha um volume tão grande assim de chuva nesse período do ano. É que de 2012, como você viu o Gunter explicando, até 2016, o volume foi muito abaixo. Então é claro que aí, a partir de 2017, o volume foi muito baixo. A partir de 2017, a gente tem um resultado significativo aí, porque volta para a média histórica. Então, assim, a tendência esse ano é que a chuva continue, esse período já era esperado, né? Mas dentro da média, nada além disso. Essa é a previsão aí dos meteorologistas. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Também o Gunter trazendo informações aqui para você ligado na difusora. São 7 horas e mais 12 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. A Escola de Música do Maranhão abre a partir de hoje inscrições online para os cursos de canto e instrumento nível médio e formação inicial. As inscrições podem ser feitas pelo site da EMEM, www.cultura.ma.gov.br/EMEM, onde também está disponível o edital. A participação no processo seletivo é gratuita e os interessados têm até o dia 21 para se inscrever. O candidato deve optar por apenas uma modalidade de curso e turno, matutino e vespertino. Veículos equipados e prontos para fazer consultas, exames e outros procedimentos vêm percorrendo o Maranhão para cuidar da saúde das mulheres. Entre 2015 e 2018, foram cerca de 250 mil atendimentos realizados. Na carreta da mulher, foram 210 mil atendimentos e o veículo passou por 170 cidades. Durante as ações da carreta, são feitos exames de rastreamento de câncer de mama e de coleta de material para o preventivo, além de palestras sobre enfrentamento à violência contra a mulher e direitos sexuais. O Instituto Federal do Maranhão está oferecendo 1.930 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada SISU para o primeiro e segundo semestre em 2019. A instituição tem 50 cursos em 18 campi em todo o Maranhão. São 25 licenciaturas, 18 bacharelados e 7 cursos superiores de tecnologia. Os candidatos já podem consultar as vagas ofertadas. As inscrições vão de 22 a 25 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio da página eletrônica do SISU. A oferta é de 1.530 vagas para o primeiro e 400 vagas para o segundo semestre. São 7h14, vamos falar de segurança com o Silvan Alves, que está chegando aqui para fazer um balanço já no final de semana. Semana que está só começando, Silvan. Bom dia, Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, vamos falar sobre esse caso lá da tentativa de assalto em Alto Alegre do Maranhão, que o bandido tentou entrar pelo telhado, né? E o segurança estava atento lá. Né? Exatamente. Lá é uma loja de departamento, lá em Alto Alegre. E como choveu bastante, convém chamar a atenção, viu, Adalberto, que quando chove bastante, à noite, à madrugada, aumenta o número de arrombamentos. Por quê? Porque as pessoas, o sono fica mais pesado, as pessoas, e aí, consequentemente, os ladrões acabam aproveitando. Não foi esse caso específico lá em Alto Alegre, porque lá o vigilante estava atento. O bandido já tinha feito um buraco no telhado, desceu pelo teto, botou uma corda para descer de rapel, né, depois de fazer um buraco no forro, e aí o vigilante observou, atirou, ele voltou, né, pela corda.
E aí só que o vigilante não sabia que tinha sido atingido. A polícia foi lá, mas como estava chovendo muito, não verificou. No dia seguinte, agora isso foi na madrugada de sábado, no dia seguinte, quando a polícia voltou ao local, olhou lá em cima do telhado, ele estava morto lá em cima do telhado. Ele não tem identificação, não tinha nenhum documento, né? Mas de acordo com a polícia, ele seria responsável por uma série de arrombamentos registrados lá naquela região. O vigilante e o gerente da loja foram até a delegacia, prestaram depoimento, prestaram esclarecimento e depois foram liberados. Vamos falar agora lá de Pinheiro, porque houve um confronto da polícia lá com o integrante de facção. Lá em Pinheiro, um indivíduo identificado como Brasil, ele saiu lá de Santa Helena, em companhia de um outro identificado como Joebert, para matar integrante de facção rival, lá no residencial Minha Casa Minha Vida, lá em Pinheiro. A polícia tomou conhecimento que estava havendo troca de tiros lá, uma guarnição da Força Tática foi até o local e deparou com o Brasil, que estava pilotando uma moto pop de cor vermelha, e o outro indivíduo da garupa. Iniciou-se uma perseguição com troca de tiros, o indivíduo, que é o Joebert, pulou da garupa e entrou no mato, e o Brasil, armado com uma garruncha, que é uma arma de fabricação caseira, ele teria atirado contra os policiais. Ele ainda chegou a ser baleado, uma ambulância do SAMU foi chamada até o local, mas ele entrou em óbito. Ele tinha uma ficha criminal extensa, né? Ele, no dia 1º, ele assassinou lá em Santa Helena, no povoado Mangueira, um homem identificado como Josival Rodrigues, né? E agora, na semana passada, essa moto que inclusive ele estava utilizando lá em Pinheiro, ele tinha tomado de assalto lá no povoado Santa Teresa, que fica também em Santa Helena. Ele tinha roubado essa pop e ainda baleou o proprietário dessa moto, que está se recuperando, não perdeu a vida, mas está se recuperando. Além de várias outras acusações de assalto, envolvimento também em tentativa de homicídio, já relacionado com a questão de organização criminosa lá naquela região. Obrigado, Silvano. Boa semana para você. Ok, Adalberto. Boa semana a você e boa semana a todos. É o nosso Silvão Alves participando aqui do Bom Dia, são 7h17. Vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o impacto psicológico da violência contra crianças e adolescentes. E mais, hein? Disputas internas no PSL no Maranhão continuam intensas após início do governo Bolsonaro. Assunto para Diogo Coutrin, que vem aí depois do intervalo. Imagens ao vivo desse momento da Avenida Beira Mar, aqui na capital de todos os maranhenses. São 7h17. Bom Dia Maranhão, volta já já. São 7h mais 20, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado. Os casos recentes de crianças que sofreram violência sexual trazem à pauta um tema que preocupa. Aqui no estúdio do Bom Dia eu vou falar mais sobre o assunto com a psicóloga do Centro de Defesa Marcos Passerini, Nelma Silva. Nelma, bom dia. Bom dia. Bom, Nelma, são casos que chamam a atenção, principalmente porque há uma repetição nessas atitudes, né? Aqueles que geralmente deveriam proteger são aqueles que muitas vezes agridem. Aí eu estou falando do aspecto que acontece da violência doméstica, às vezes vizinhos, né? Enfim, nós tivemos casos recentes sobre isso. Eu queria que você falasse sobre essas marcas, né? Essas consequências que a gente sabe, principalmente numa criança, né? Em fase de formação, o impacto que isso tem na vida, no futuro dessas crianças é muito grande, né? Bom dia, Adalberto. Bom dia aos telespectadores. Esse fator da violência contra crianças e adolescentes é algo que tem a ver com a cultura. Então, significa que a gente tem que ter ainda, né, um processo muito forte de conscientização das pessoas para não considerar uma criança ou um adolescente como um objeto seu, mas como um ser humano. E é isso que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os tratados internacionais e especificamente no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que abrange essa concepção de direitos, né, e de proteção integral às crianças e adolescentes. À medida que a sociedade brasileira ela entender que é um ser humano em desenvolvimento, vai tratá-lo então com uma conotação melhor, dando a ela as condições de se desenvolver bem. Você falou sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas a gente está vivendo tempos difíceis, né, onde alguns tratados, inclusive internacionais, estão sendo, enfim, esse aspecto não está sendo considerado, há uma avaliação de retrocesso nessa questão. O Centro de Defesa tem toda uma história, né, na questão da proteção, da garantia de direitos, né, faz o seu papel.
Como é que vocês têm observado esse momento do Brasil em relação a essa questão dos direitos humanos? E aí, vou falar especificamente de criança e adolescente, já que isso é uma prioridade. A própria Constituição estabelece como prioridade, deveria ser. É uma preocupação de que hajam retrocessos, né? Por que é uma preocupação? Porque hoje nós já temos um avanço significativo em marcos legais e estruturação das políticas públicas. Então, reverter isso também não é fácil, mas a gente tem notado que os desrespeitos passam a crescer novamente e o descumprimento ele passa por isso, quando eu descumpro com aquilo que é uma legislação. Então é uma preocupação sim com o mundo e com o Brasil especificamente, da gente deixar de compreender que o direito do outro é igual ao meu direito e que nada faz com que um seja superior ao outro, né? Então, há sim essa preocupação da gente retomar uma pauta ética e cidadã de discussão das relações entre as pessoas, que nossas diferenças não nos tornem intolerantes uns com os outros, mas respeitosos com aquilo que é específico de cada um. Não, nós tivemos recentemente um caso de um idoso que foi acusado de abusar de uma criança de 11 anos, né? E nesse aspecto, hoje, você com o celular, infelizmente as pessoas registram alguns momentos que vale para denúncia, mas esse mesmo registro pode ser usado de forma negativa, revitimizando inclusive essas crianças. Queria que você falasse sobre esse aspecto, quer dizer, as pessoas compartilham esse tipo de conteúdo, né, que é crime, sabem inclusive que é crime, porque hoje é fácil ter essa informação, mas continuam compartilhando e algumas vezes utilizam o argumento de que não, estou compartilhando para você conhecer, para você ter essa informação. Eu também estou denunciando quando eu compartilho. Queria que você falasse sobre esse aspecto. Esse aspecto midiático, né, ele tem ressaltado no ser humano uma ansiedade muito grande. E é isso que tem levado as pessoas a achar, ao mesmo tempo, né, que ela está protegendo a sociedade porque deu ciência de um fator. Isso pode ser o contrário também, né, esse efeito. Então há uma grande preocupação, acho que hoje a própria mídia tem uma responsabilidade de trabalhar a sociedade no sentido de ver que notícia é essa que está sendo compartilhada. Não só uma mídia de grande porte, né, televisiva, mas todas as formas de informação. E as pessoas, elas têm a tendência a reproduzir, sim, isso é do ser humano, né? Como criança, como adolescente, nós reproduzimos os modelos e como adulto também a gente faz isso. É um alerta para toda a sociedade que ela deixe de compartilhar aquilo que é ofensivo, para evitar que as pessoas também possam replicar esse tipo de informação. E a educação, ela poder assumir uma postura de trabalhar melhor o conteúdo dos assuntos para que crianças, adolescentes e professores eles tenham mais condições de formar as pessoas naquilo que é adequado para o seu dia a dia. Então, a educação ela é uma política muito importante na nossa sociedade. Eu creio que ela precisa ser mais capilarizadora de informações do dia a dia, né, do ser humano, não só matemática, ciência, mas ela também reproduzir aquilo que é saudável para a sociedade. Já que você falou sobre educação, os professores têm um papel fundamental também no sentido da denúncia de casos como esse, assim como os profissionais de saúde, não é? A rede tem funcionado, quer dizer, e essa informação chega também através desses profissionais que hoje estão mais conscientes do seu papel nesse sentido? Eu ainda vejo, né, e tenho constatado no dia a dia de trabalho que é necessário a educação e os professores que são um instrumento dessa educação ter um nível de envolvimento maior, no sentido de que essa escola ela possa preparar também as pessoas. Não significa dizer que ela vai substituir o papel da família, que geralmente é dito isso, não, mas a educação agora vai ser tudo. Não se trata apenas de ser tudo, se trata de, no contexto contemporâneo, a educação ela ajudar na formação das pessoas com aquilo que é mais saudável para o seu dia a dia. Acredito sim, os professores eles precisam adotar essa conduta de serem defensores de direitos humanos. Bom, a gente tem alguns números aqui do Disque 100, que é um instrumento importante de denúncia de participação da população. Vamos ver os dados? Nós temos números, olha só, de janeiro a junho de 2018,
64.245 casos. Isso aí falando do modo criança, adolescente, igualdade racial, enfim, existem vários casos envolvidos aí na questão da violação, nesse número total no Brasil, no Disque 100, que é um importante instrumento do governo federal. Em junho desse ano, o total de registro já chega a 8.581, só em junho até junho do ano passado, até 2017. Esses números são 2018. Vamos ver mais os números que nós temos aqui do Disque 100. Nós temos, agora sim, 2017, 84.049 casos. Desses casos, 3,10% no Maranhão. 2.064 casos de denúncias feitas no Disque 100 no Maranhão, relacionados aí sim, agora especificamente, contra crianças e adolescentes. Né? São números altos que a gente precisa diminuir, não é, Nelma? Sim, agora o Disque 100 ele já teve uma expressão muito maior do Maranhão. O Maranhão chegou a ocupar o 3º lugar, o 5º lugar no ranking nacional de denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso tudo foi fruto de um trabalho sistemático de informar a sociedade e orientá-la dos mecanismos de denúncia que ela podia acessar. E isso cresceu muito, o Maranhão teve um expoente muito grande de falar sobre esse assunto, foram décadas de trabalho com a sensibilização, o processo formativo, as campanhas, a estruturação dos serviços. Hoje a gente tem na capital maranhense um complexo de proteção à criança e ao adolescente, que é formado pela delegacia, é formado pelo Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública e o Centro de Perícia Técnica para Crianças e Adolescentes, em que pudesse também não só denunciar os casos, mas atender com qualidade esses casos denunciados. Esse centro de perícia só existe aqui em São Luís, né? Se salvo engano, aqui no Nordeste. Na estrutura que ele se encontra é aqui em São Luís, e agora o estado de Rio Grande do Norte também está estruturando uma proposta similar, porque passa pelas situações bem parecidas que o Maranhão vivencia. Então, a campanha faz com que as pessoas informem, né? E a política pública atender essa demanda adequadamente, isso é muito importante, porque só denunciar torna a vida de uma criança muito vulnerável a todas as informações que vão ser tratadas no seu entorno e ela fica desprotegida, ela fica apenas com a vida dela exposta. Então, ter os serviços estruturados, os profissionais atendendo adequadamente e ela se sentir bem acolhida pela política pública é fundamental. Vale lembrar que o Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados e domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de descagem gratuita de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel, e bastando discar o 100, portanto. O serviço pode ser considerado como um pronto-socorro dos direitos humanos, pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes de modo a possibilitar, então, aí o flagrante. Quero agradecer aqui a presença da psicóloga do Centro de Defesa, Marcos Passerini. Nelma Dias, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Muito obrigada e que a gente tenha condições de atender as crianças com mais qualidade. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Nós vamos agora às informações de Imperatriz, inclusive lá de Imperatriz, o Luiz Carlos Lima vai trazer dados relacionados aos conselhos tutelares lá do município, o balanço que foi feito. Luiz, bom dia para você. Olá, Adalberto, de volta. Muito bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, começo de ano marcado pela violência aqui em Imperatriz. 10 homicídios já foram registrados. Essa quantidade é igual à das mortes ocorridas durante todo o mês de janeiro do ano passado. Em 2019, em apenas 7 dias para a Polícia Civil contabilizar 10 casos, quando no ano anterior, 2018, essa quantidade de casos foi registrada durante todo o mês de janeiro. Num período de 24 horas, nós tivemos cerca de 6 mortes violentas, um latrocínio e 5 homicídios em sequência. A gente vai analisar esse momento, essas 24 horas, para verificarmos, apontarmos a questão de autoria, verificar se houve alguma forma de retaliação. A morte do sargento Marinho no dia 3 de janeiro, no bairro Maranhão Novo, foi o primeiro registro. Há uma grande probabilidade de ter sido realmente grupos de criminosos que utilizaram dessa situação para o cometimento de homicídios durante
um curto espaço de tempo. Agora, dessas 10 mortes, nós já temos 3 com autoria definida, com os autores presos. O Conselho Tutelar da Área 2 divulgou os números da violência contra crianças e adolescentes registrados em 2018 aqui em Imperatriz. Foram mais de 1.200 denúncias de crianças que tiveram seus direitos violados. Em 2018, só a unidade do Conselho Tutelar da Área 2 fez 1.236 atendimentos, oriundos de denúncias pelo Disque 100, plantões e nas sedes dos conselhos. Nós somos um órgão de estar recebendo as denúncias e, ao mesmo tempo, averiguar e fazer, então, os encaminhamentos para os outros órgãos necessários que fazem parte da rede de atendimento. Cada um tem a sua parte no atendimento em relação à criança e adolescente. Quanto à quantidade de demandas, cada ano que se passa vai aumentando as demandas muito mais, devido às redes sociais, né? Está mais fácil hoje, a mídia. Então, isso faz com que aumente mais a demanda do Conselho Tutelar. Essa conselheira destaca que dos casos, a negligência é a que mais foi registrada, sendo 162 ocorrências. A atuação dos conselheiros é pautada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que garante o atendimento e o aconselhamento de crianças e adolescentes, pais e responsáveis. Nós temos, durante todo o ano, fazendo trabalhos de conscientização, através das mídias, de seminários, de palestras nas escolas, e a gente entende que isso faz com que a comunidade tome consciência e denuncie. Então é importante que essa pessoa que tenha boa vontade procure os órgãos competentes, o Conselho Tutelar, a delegacia para fazer a denúncia. Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você. Até amanhã. Até amanhã, Luiz. Um ótimo dia para vocês aí, Imperatriz também. São 7 horas mais 34 minutos. Agora a gente vai falar de política. A participação aqui é do John Coutrin, nosso especialista no assunto. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos começar falando sobre essa notícia que está circulando agora, em especial pela manhã nas redes sociais, enfim, ganhou grande repercussão no final de semana, sobre o gasto do governo federal previsto aí, orçamentário, já com as chamadas marcas do governo, né? Estão resgatando aí alguns símbolos nacionais, mas tem muito dinheiro aí já destinado para essa função, né? É, muito dinheiro, Adalberto. A reportagem de hoje dos jornais nacionais mostram e apontam um gasto aí do governo Bolsonaro de 4,5 milhões com adesivos. 4,5 milhões? 4 milhões previsto no edital. Quem ganhar a licitação vai ter que confeccionar 7 mil adesivos com o brasão da bandeira, com a bandeira e com o brasão aí no governo Bolsonaro. É claro que ainda tem outros itens relacionados à questão aí do marketing do governo Bolsonaro, mas é um gasto aí exorbitante. Apesar de estar previsto em edital de licitação, foi feito todo um planejamento, orçamento, mas é um gasto aí talvez desnecessário diante de outras prioridades que tem o país, ou seja, gastar quase 5 milhões de reais com adesivos é algo, Adalberto, que sinceramente foge aí da realidade hoje do país, que é uma realidade muito difícil. O país hoje, o próprio governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, diz que a prioridade é a reforma da Previdência, tendo em vista, em face, claro, do rombo que hoje existe no orçamento federal e também, claro, de outros gastos que terão que ser feitos para a manutenção do governo. Então, se ele está priorizando isso, é porque as outras áreas aí podem acabar ficando defasadas. Pegando o gancho aí no governo Bolsonaro, como é que estão as disputas aqui no PSL? O governo já começou, mas as disputas do ano passado para cá se intensificaram em relação a cargos, enfim, a disputa interna de poder, inclusive no próprio partido, né, John? É isso. Essa semana, Adalberto, aliás, semana passada, o Chico Carvalho, presidente estadual, estava no centro desse tom beligerante aí entre os membros do PSL e se reuniu com o médico Alan Garcês. O Alan Garcês é o médico que está ali nomeado no Ministério da Saúde, tem um cargo federal, e no WhatsApp continua as diferenças entre assessores, aliados, tanto do Chico Carvalho com a Maura Jorge, ou seja, o encontro do Chico Carvalho com Alan Garcês, no sentido de fortalecer a unidade do PSL, acabou gerando uma ciumeira da Maura Jorge. E aliados postaram nas redes sociais dizendo que, aliado do Chico dizendo que a Maura Jorge estava isolada, e por sua vez aliados da Maura Jorge dizendo que o Chico pode perder o partido. Ou seja, há uma briga interna entre os membros do PSL que continua repercutindo nas redes sociais, continua repercutindo nos grupos de WhatsApp, ou seja, há um racha, uma divisão
dentro do PSL no Maranhão. É claro que o Chico Carvalho quer continuar controlando o partido, o Chico Carvalho quer continuar dando as diretrizes, mas a Maura Jorge se viabiliza via Brasília, via a direção nacional do partido, para tomar o partido aqui do Chico Carvalho. Então, o Chico está conversando com outros membros do partido no sentido de se fortalecer. É claro, Adalberto, que o Chico não vai ter nenhum cargo federal aqui do governo Bolsonaro, mas para ele o importante é ter o controle do partido. A Maura tenta emplacar alguns aliados e alguns cargos e órgãos do governo federal aqui no Maranhão, até agora ela não conseguiu. Tem transitado muito por Brasília, tem conversado com as lideranças nacionais do PSL no sentido de se viabilizar. É claro que o governo ainda não definiu como ficará essa distribuição, mas essa briga interna também já em vista de 2020, da disputa para prefeito municipal, entre os quais a Maura Jorge quer comandar também isso. Ou seja, o Chico Carvalho, Alan Garcês, Maura Jorge e tantos outros membros do partido aí, tentando, claro, cada um pegar seu nicho dentro dessa seara partidária, no sentido de dar as cartas aqui no Maranhão, no governo Bolsonaro. John, o governador Flávio Dino anunciou no ano passado algumas medidas significativas, né, apertando o cinto, digamos assim, popularmente falando, aqui no Maranhão, diminuindo as despesas do Estado, não é? Há possibilidade de novas medidas serem tomadas? Como é que está essa situação? Ou esse é um momento ainda de avaliação do comportamento, inclusive, do próprio governo federal em relação a essa questão econômica? O governador Flávio Dino, Adalberto, ele tem se pronunciado muito pelas redes sociais, sobretudo pelo Twitter, que é o canal oficial dele, que ele se manifesta quase diariamente. Ele tem dito que aguarda uma nitidez maior do quadro nacional para que ele faça um planejamento já de 2019. 2019. Em entrevista à Folha de São Paulo, o governador Flávio Dino tem reiterado que não conta aí com as verbas extras do governo federal, ou seja, além daquelas que ele tem resguardadas, que são pela lei enviadas para os estados. Mas é claro que é necessário, sim, a ajuda do governo federal, porque o próprio governador tem dito e reafirmado, não só uma vez, mas que este ano será um ano muito difícil, porque ele já disse que priorizará o pagamento dos servidores e o pagamento dos fornecedores, que alguns fornecedores estão atrasados, Adalberto. Devido à crise financeira, o Estado ainda não pagou alguns fornecedores, então a prioridade do governo neste ano é manter a folha em dia e pagamento dos fornecedores para que os serviços básicos continuem sendo executados no Estado. Investimentos continuarão. Há ainda outro fator nesse mês de janeiro, que é o pagamento de um empréstimo que foi feito pelo governo anterior. Só nesse mês o governo Maranhão terá que pagar 200 milhões de reais para o empréstimo feito com o Banco Internacional. Ou seja, já reduz drasticamente o poder de investimento, já é um déficit muito grande nas contas do Estado. O governador, então, trabalha para que esse ano de 2019 continue nesse mesmo passo de investimentos, de pagamento da folha e de pagamento de fornecedores. E, claro, também sonhar para que o governo federal dê uma ajudinha ao governo do Maranhão, até para que o governo continue aí sendo um dos poucos governadores, sendo um dos poucos estados que continua pagando em dia, Adalberto, e continua fazendo investimentos. Obrigado, John. Um ótimo dia. Até amanhã. Obrigado, Alberto. Até amanhã. É o nosso John Coutrin. São 7h41. No próximo bloco começam hoje as inscrições para o programa Cheque Minha Casa e mais. O Motoclube vence amistoso antes da estreia da Copa do Nordeste. O Imperatriz também jogou amistoso, hein? Já os detalhes com o Laércio Júnior. São 7h41. Imagens ao vivo nesse momento. Avenida Getúlio Vargas, aqui no bairro do Monte Castelo. Já o Bom Dia volta. Instante só. Não perca a hora, são 7h mais 44 no Maranhão. E olha, começam hoje as inscrições para a segunda edição do programa Cheque Minha Casa. A iniciativa é destinada às famílias de baixa renda e o Eduardo Ericeira tem mais informações para nós. Ele está lá, inclusive, em frente à sede da Secretaria de Cidades. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, a gente volta a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão sobre esse importante projeto aí, o Cheque Minha Casa, aí desenvolvido pelo governo do estado. E um detalhe importante, viu, Adalberto? As inscrições, elas só podem ser realizadas, são exclusivamente pela internet.
e muita gente já esteve aqui na Secretaria das Cidades, de onde a gente fala ao vivo, aqui no bairro do Monte Castelo. Muitas pessoas já estiveram aqui na sede procurando fazer a inscrição e estão sendo orientadas justamente pelos vigilantes, as pessoas que trabalham aqui na CECID, que estão orientando essas pessoas que não venham para cá, porque a inscrição é justamente feita pela internet e aqui o expediente até começa aberto ao público à 1 da tarde. Então estão sendo orientadas a fazer a inscrição pela internet. A gente já divulga aqui o endereço eletrônico para as pessoas interessadas, é chequeminhacasa.cecid.ma.gov.br. Ou também a pessoa pode ir para o link por meio do site do Governo do Estado ou então da Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano. Lá também é possível a pessoa acessar o link para fazer essa inscrição. A gente lembra que o Cheque Minha Casa paga o valor de R$5.000 para a pessoa que for contemplada e selecionada pelas pessoas responsáveis por fazer essa seleção. E essas pessoas selecionadas vão receber R$5.000 em 2 parcelas, cada uma de R$2.500. A gente lembra que pelo programa, as pessoas que podem fazer aí a inscrição, os critérios para as pessoas fazerem a inscrição para participar do processo ter renda familiar mensal não superior a 3 salários mínimos, não possuir outro imóvel, ser maior de 18 anos ou emancipado, ter família constituída de no mínimo 2 integrantes, comprovar aí vínculo de residência de no mínimo 3 anos e não ter sido beneficiado no programa Cheque Minha Casa nos anos anteriores, ou seja, de 2017 e também 2018. A secretária das Cidades do Estado de Desenvolvimento Urbano, ela destacou que esse programa, além de contribuir, ajudar com a reforma, que é o principal objetivo, com a reforma das casas, aí no valor de R$5.000 para as pessoas que foram beneficiadas, ainda vai aquecer a economia local. Mais informações a respeito do assunto, as pessoas podem obter no mesmo site, endereço eletrônico, chequeminhacasa.cecid.ma.gov.br. A gente lembra que as inscrições começam hoje, seguem até o dia 15 de março, portanto aí uma duração bem longa, até o dia 15 de março as pessoas podem fazer essa inscrição. As seleções, os selecionados serão divulgados no dia 27 de março e no dia 8 de abril as pessoas começam a ser convocadas para então receber o benefício. A gente volta com você, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Ótima semana para você também. Vamos falar de esporte agora? Para falar de esporte, eu recebo o Laércio Júnior. Laércio, ótimo dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto. Bom, vamos falar de amistosos, afinal de contas, está chegando a hora aí da Copa do Nordeste, Moto entrou em campo, Imperatriz também se preparando aí para competições nacionais, enfim. Agora começou para valer 2019, hein? Começou para valer 2019, a gente começa pelo Cavalo de Aço, que venceu o Águia Marabá. O amistoso foi disputado sábado, lá no estádio Frei Epifânio da Abadia. Pênalti nos primeiros 10 minutos para a alegria da torcida. Lance que proporcionou o primeiro gol do Júnior Chicão. Mas a alegria da torcida do Imperatriz durou só 6 minutinhos. É que logo em seguida, gol do Ramonzinho do Águia. Até então, jogo empatado. Mais um gol do Júnior Chicão, alavancando o placar com 2-1 para o Imperatriz. Bola rolando e pênalti para o Águia. A bola dessa vez foi para o Ramonzinho, que tomou partido para o gol e gol, empatando o jogo com 2-2. O segundo tempo começou com trocas. Foram 11 só do Cavalo de Aço. E o jogo seguiu com as defesas segurando os passes para, no final, levar a torcida à loucura, desempatando o jogo com o gol do Lucão. Com o fim do amistoso e a expectativa de mais 3 competições, o time não esconde que a responsabilidade daqui para frente é grande. Tenho certeza que ele vai trabalhar essa semana, temos umas semanas ainda para trabalhar, para definir ainda. E temos um jogo importante aí, né, com a Santa Quitéria. Pecamos um pouco na saída de bola, erramos, onde nesses erros nós acabamos tomando os gols. Mas isso aí são situações que podemos corrigir, melhorar. E os atletas também que a gente colocou e entraram, procuraram corresponder. Então vão dando opções agora para a gente poder ter peças à altura para a gente poder mexer. Bom jogo, boa vitória do Cavalo de Aço, que estreia sábado contra o Santa Quitéria no estádio Frei Epifânio da Abadia. O vice-campeão estadual faz a abertura do Campeonato Maranhense, porque o Motoclube, que é o atual campeão estadual, terá 2 compromissos esta semana já pela Copa do Nordeste e só estreia no Campeonato Maranhense no meio da semana que vem. Falar em Copa do Nordeste, o Papão aí se preparando para essa competição importante, Motoclube. A torcida reencontrou o time lá no estádio Castelão no final de semana, né? E faz tempo que o torcedor do Moto não começa uma temporada tão motivado e tão ciente que o time pode fazer
uma boa temporada. O atual campeão estadual começou a todo vapor a série de preparações. Jogou 4 amistosos e venceu 3, empatou 1 jogando fora de casa. O último jogo foi sábado e você acompanha agora os melhores momentos da vitória do Papão diante do atual vice-campeão piauiense, que é o River do Piauí. O Moto começou bem a partida, mas uma preocupação logo no início. O goleiro Vitor Paiva sofreu uma lesão grave, uma torção no joelho e foi substituído por Rodolfo. Com 17 minutos, Lucas Dias balançou a rede do River, 1-0 para o time da casa. Juninho Arcângelo abre espaço na defesa e manda um torpedo no gol do Galo. 2-0 para o Moto e assim fechou o primeiro tempo. O segundo tempo começou favorável para o time do Piauí. Com 11 minutos, Eduardo de cabeça faz o primeiro gol do River. Evandro Russo, que deu trabalho para a zaga adversária nessa partida, faz o terceiro gol do Papão, com um toque sutil. Com 2 gols à frente, o técnico Wallace Lemos decidiu colocar todos os seus suplentes em campo. E nesse ritmo de treino leve, a partida foi encerrada. Lógico que temos que melhorar muito, mas isso vai ser passo a passo, jogo a jogo, dentro de uma competição difícil, né, que é a Copa do Nordeste inicialmente e posterior dentro do Campeonato Maranhense e na sequência a Copa do Brasil no dia 13 de fevereiro. A gente está muito feliz com o desempenho da equipe, todos se dedicaram, o mais importante é isso, a equipe está fechada. Para quarta-feira a gente fazer uma boa estreia. Independente que seja amistoso ou não, nós fizemos uma boa partida. Acho que o River é uma equipe muito qualificada, mas graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que era conseguir a vitória, né? E apesar da derrota, o River, que não vai disputar a Copa do Nordeste este ano, também se mostrou otimista para sua estreia no Campeonato Piauiense. Eu espero que dê tempo ainda corrigir, né, os erros cometidos, buscarmos alternativas em cima do que nós fizemos, principalmente no segundo tempo, né, uma alternativa de jogo, para que nós tenhamos essa compactação e mais consciência no passe e mais poder de definição. Muito bom esse reencontro da torcida com o Moto lá no Castelão e a torcida motivada, como você falou, o time está motivado, a torcida também para esse início de temporada. Vai ser o grande 2019 aí para o Moto Clube, para os times maranhenses. E um público bom, Adalberto. O Moto levou 2.000 pessoas lá para o Fecurão na Coab, ontem mais de 1.000 pessoas, aliás, sábado, mais de 1.000 pessoas no estádio Castelão. Esses amistosos são chatos no segundo tempo, porque o treinador modifica toda a equipe, o torcedor que vai mesmo é o torcedor apaixonado e curioso para saber como é que o time vai jogar a próxima temporada. E o Moto começa muito bem, tem a preocupação do goleiro Vitor, que praticamente está fora do jogo de quarta-feira, só que os outros 2 jogadores que saíram lesionados, né, o Negueba, que é reserva, e o Dalmo, esses aí estarão à disposição do técnico para a partida de quarta-feira, aqui em São Luís, estreia do Moto na Copa do Nordeste contra o Altos do Piauí. Antes de falar do Maranhense que está indo para o Corinthians, vamos falar do Sampaio Corrêa, que também está se preparando, porque vem aí Copa do Nordeste, estreia essa semana também. O Sampaio resolveu não fazer nenhum amistoso, resolveu ficar em São Luís, realizando a sua preparação e o coletivo, time reserva contra time titular, afinal de contas todos querem uma vaga na equipe titular do Sampaio Corrêa. O Sampaio treina hoje e amanhã em São Luís, na quarta já segue para Fortaleza e na quinta-feira tem um reencontro do Sampaio, do Paulo Sérgio, com a Arena Castelão e o Ceará. O Paulo Sérgio, que fez um dos gols mais importantes da história do Sampaio, lá na Arena Castelão, e depois de quase 3 anos parado, volta exatamente no palco do seu maior triunfo, do seu principal momento na carreira, que foi lá em 2013, aquele gol contra o Fortaleza no 2-2. E tem Maranhense indo pro Timão mesmo? Tem. Adalberto Melo é o zagueiro Manuel, um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro na atualidade. Ele perdeu espaço, obviamente, porque o Dedé voltou na temporada passada, não é? Houve um entreveiro, o Manuel dizem que ganha R$500 mil, o Corinthians não tem esse dinheiro para pagar, o Cruzeiro vai pagar parte do salário do jogador, que queria também que o Corinthians bancasse a moradia dele em São Paulo, o Corinthians não aceitou, chegaram a um acordo e o Manuel deve ser apresentado hoje oficialmente como novo reforço do Corinthians, emprestado até o fim desta temporada, ele que perdeu espaço no Cruzeiro e deve ser titular absoluto do Corinthians. Valeu, Laércio. Bom começo de semana para você. Um abraço, Adalberto. Amanhã, lembrando, tem Copa do Nordeste aqui na TV Difusora. Amanhã à noite, então, acompanhe a transmissão com o Laércio Júnior, com o nosso ligeirinho, enfim, vai ser mais um show de bola aqui da equipe da Difusora. São 7 horas e mais 54 minutos. E agora a gente vai conferir a previsão do tempo na capital, depois aí de muita chuva desde ontem, né? Vamos ver como é que fica o tempo na capital, no interior do estado. Aqui em São Luís, na capital, predomina céu parcialmente nublado, pancadas esparsas de chuva. A mínima você já vê na tela, 24 e a máxima 30 graus.
Lá em Imperatriz, predomina o céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada. Mínima de 23, a máxima de 32 graus. Vamos para Caxias, porque lá predomina o céu parcialmente nublado, chuva ocasional e isolada. Mínima lá em Caxias, 23, a máxima 33 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia. Vamos para mais 3 cidades agora aqui no nosso mapa. Bacabal, Balsas e Barra do Corda. Em Bacabal predomina o céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 23, a máxima, olha só, 29 graus. Balsas vai esquentar um pouquinho mais. Por lá predomina o céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvisco isolado, mínima de 21, máxima 31 graus. Barra do Corda, temperatura alta também. Lá predomina o céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, também Barra do Corda, mínima 23, máxima 31 graus. Essas informações são do Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, do NUGEL, Núcleo Geoambiental da UEMA. Vamos para a Tábua de Marés? Tábua de Marés, a maior variação é aqui, no Nordeste, aqui em São Luís. Olha só, 1h04 da madrugada, 4,8 metros, 7h30 da manhã, ainda há pouco, 1,3 metros, maré baixa. Nova maré alta só às 13h25, 1h25 da tarde, com 4,8 metros. E às 8 horas da noite, mais 2 minutos, maré baixa, 1,3 metros. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 56 minutos, 7h56. Olha, a rua Cândido Ribeiro, no centro da capital, foi invadida mais uma vez por personagens da cultura universal. O dia do caçador do bloco tradicional Os Foliões foi um dos destaques do pré-carnaval nesse fim de semana. Vamos ver? A batida tradicional e única dos blocos anunciou o início de mais um carnaval. O bloco Os Foliões deu a largada para a temporada 2019 com o Dia do Caçador. É a primeira saída oficial às ruas. O cortejo, que acontece há 20 anos, desta vez traz como tema Os Mosqueteiros da Folia, uma homenagem a personagens da literatura, entre eles os do escritor Monteiro Lobato. Esse é o Dia do Caçador, a primeira emoção que o Foliões leva para a rua, a primeira apresentação de rua oficial. E agora a gente vai homenagear o universo de Monteiro Lobato, o grande escritor mundial de personagens infantis, personagens juvenis, que é um orgulho para todo o povo brasileiro. E os personagens, mais uma vez, saíram das páginas dos livros direto para o carnaval. É um momento de nostalgia, de saudosismo. Os Foliões foi muito feliz na escolha do enredo, fazendo essa grande homenagem a esse grande escritor Monteiro Lobato. Como manda a tradição, a concentração mais uma vez foi em frente à sede do bloco, no centro de São Luís. Tradição essa que atravessa gerações. Carlos, há vários anos, vem acompanhado da neta. Para a gente é muito emocionante porque o Bloco Os Foliões é um dos blocos mais bonitos do Brasil, um bloco que mais tem troféu em São Luís do Maranhão. É muito legal a gente participar, a gente estar dentro do bloco, sabe? É muita cor, é muita alegria, é muito tudo. E o que dizer então do pequeno Caleb? Com somente pouco mais de 1 ano de vida, já participa junto com o pai. E olha só a alegria. A gente traz desde pequeno, ele a primeira vez que veio para o bloco só estava com 23 dias de nascido, assim mesmo levei para a passarela do samba. Ensinando que a batucada é a única, é nossa e a gente deve preservar essa cultura, né? Tá aqui, ó, o futuro de um bloco tradicional tá bem aqui do meu lado. Muito legal, né? Bloco tradicional que só tem aqui no Maranhão, batida única no mundo todo, hein? Muito legal, a herança da nossa colonização europeia, né? A todos um ótimo dia, o Bom Dia termina agora. Outras notícias no portal MA10. Você fica com imagens ao vivo do bairro da Liberdade, amanhã a gente volta às 7 da manhã. Amanhã vamos discutir, inclusive, a revisão do Plano Diretor de São Luís, assunto extremamente importante. A gente conversa amanhã, tempo nublado na capital maranhense e assim começa essa segunda-feira na capital de todos os maranhenses. Até amanhã.